Olá, essa é a nossa segunda aula, aula de víscero-crânio, aula 2. No nosso cronograma em sala de aula, nosso tempo era mais reduzido. Eu juntei a aula de suturas, que é o sistema articular de cabeça e pescoço, com a aula 2, que é o víscero-crânio. Na aula 3, nós vimos os forames da base do crânio. Como nessas videoaulas nós teremos mais tempo, eu separei. Nós vamos ver hoje apenas o víscero-crânio. Na aula 3, a gente vai ver as articulações de cabeça e pescoço. E na aula 4, que no nosso cronograma em sala de aula foi a nossa prova, na aula 4, a gente vai ver com bem calma os forames da base do crânio. Olá, tudo bem? Continuando a nossa aula de revisão, vamos agora para o conteúdo da nossa segunda aula de anatomia da cabeça, o víscero-crânio, que são os ossos da face. Os ossos da face, eles são compostos pela mandíbula, pelo vômer, por dois zigomáticos, por dois palatinos, pelas conchas nasais inferiores, pelo maxila, pelo nasal e o lacrimal. A mandíbula, ela, por ser um osso da face, ela está intimamente ligada com a gustação. Ela está ligada a um órgão do sentido. Ela possui várias proeminências ósseas importantes que serão descritas posteriormente. O vômer, nós já havíamos comentado sobre ele na aula de neurocrânio. Ele, juntamente com a lâmina perpendicular do etmoide, eles formam o septo nasal. Nós falamos também sobre o zigomático. Ele é o osso que, juntamente com o temporal, ele dá um formato da maçã do rosto. O palatino, ele fica no céu da boca. Ele faz parte do palato duro, juntamente com a maxila. Eles dois juntos formam o que nós conhecemos como palato duro. As conchas nasais inferiores estão na cavidade nasal. A maxila faz parte da gustação e, juntamente com o palatino, elas formam o céu da boca, né, o palato duro. O nasal, o osso da parte superior do nariz, e o lacrimal, que nós vimos na aula passada, ele faz parte do assoalho da nossa órbita. O víscero-crânio, como vimos no slide anterior, que são os ossos da face, é composto por 14 ossos. Uma maxila, 2 palatinos, 2 zigomáticos, 2 nasais, 1 vômer, 2 lacrimais, 2 conchas nasais inferiores e uma mandíbula. Nesse slide, nós conseguimos identificar a maxila em destaque. A maxila, ela possui estruturas que são os alvéolos. Esses alvéolos, eles acomodam a arcada dentária superior. Ele possui alguns acidentes ósseos importantes que nós vamos descrever agora.
Um dos mais importantes que a gente pode identificar aqui é o processo zigomático. Lembrando que nós conhecemos outros processos zigomáticos. A gente conhece o processo zigomático do osso temporal, nós conhecemos o processo zigomático do osso frontal e, por último, agora o processo zigomático da maxila. É uma proeminência óssea que se articula com o processo maxilar do osso zigomático. Outros acidentes ósseos importantes aqui da maxila são os alvéolos. Os alvéolos são as fossas onde os dentes estão inseridos, os dentes superiores estão inseridos. Cada alvéolo ele possui pequenas proeminências. Nós chamamos de proeminências ou processos alveolares. Cada pontinha desse processo alveolar nós chamamos de eminências alveolares. Essa região mais inferior da maxila é a face anterior. Nessa foto nós conseguimos identificar uma espinha bem na frente. Essa espinha, essa foto da maxila é uma foto de perfil. O indivíduo está de lado. A gente consegue identificar a espinha nasal anterior. Essa espinha nasal, ela fica na região mais inferior. Ela vai acomodar a cartilagem do nariz, porque nós temos o osso nasal na região mais superior e o restante do nariz são cartilagens. Nós temos também a incisura nasal, a fossa canina, a crista zigomático-alveolar, forame infraorbital, processo frontal, crista lacrimal anterior, margem lacrimal, incisura lacrimal, margem infraorbital, sulco infraorbital. Nessa imagem nós conseguimos identificar a conexão, a articulação, o momento do encontro entre a maxila e o palatino. A maxila está numa tonalidade mais acinzentada escura, enquanto que o palatino está em destaque com cinza mais claro puxado para o branco. A maxila é todo esse osso onde os dentes estão inseridos nos processos alveolares, e o palatino é esse pequeno osso na região mais posterior, está conectado, intimamente conectado com a maxila, e observe que tem uma sutura, uma ligação, uma linha no meio do palatino, porque são dois palatinos, é palatino direito e palatino esquerdo, e ele se conecta com a maxila e eles formam o que nós denominamos de palato duro. Em crianças com o distúrbio da fenda palatina, que nós identificamos de fenda palatina, é porque essa sutura ela não fecha corretamente. Crianças que têm essa disfunção, elas têm distúrbios na fala, gagueira, a dificuldade para dar as primeiras palavras, e outros sintomas como congestão nasal, dificuldade na própria alimentação, respiração oral, não consegue fazer a respiração nasal, apesar da gente bater tanto na mesma tecla, a importância da respiração nasal, porque o nariz ele é responsável por umidificar, aquecer e filtrar o ar. Nessa foto nós conseguimos também identificar perto dos dentes incisivos um forame na maxila. A gente chama de forame do incisivo. Na região mais próxima do palatino, nós conseguimos identificar 4 forames, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo, entre o palatino
e a maxila, entre o palatino e os últimos dentes. São forames da base que nós estudamos quando estamos vendo a aula de forames da base do crânio. Esses daí são os forames palatinos maiores e menores. Essa foto é uma foto do osso palatino que foi retirado para que vocês pudessem observar com a maior definição e uma maior clareza os processos e os acidentes ósseos do osso palatino. O osso palatino é em número de 2, certo? O osso palatino direito e o osso palatino esquerdo. Nós temos o processo esfenoidal, a face lateral, o forame esfenopalatino, o processo piramidal, a parte horizontal e a espinha nasal posterior. Lembrando que as crianças que têm a fenda palatina, elas automaticamente têm uma falha na musculatura, o que faz com que a voz escape, ela saia pelo nariz, deixando a voz anasalada. Existe uma insuficiência no controle do fluxo do ar que vai para o nariz. Nessa foto, nós identificamos o palato duro e palato mole. O palato duro responsável corresponde ao céu da boca, a maxila e ao palatino, enquanto o palato mole é o tecido, tá? Nessa foto nós identificamos um indivíduo fazendo uma abertura da articulação temporomandibular, para que nós pudéssemos olhar com a maior definição estruturas como o músculo do palato glosso, músculo do palato faríngeo. Nós podemos identificar aqui também as tonsilas palatinas. As tonsilas palatinas, gente, elas é sinônimo de amígdalas. Quando tem uma inflamação na tonsila palatina, nós dizemos que o indivíduo está com amigdalite, porque a inflamação da tonsila palatina é a inflamação da amígdala, certo? Nessa foto também a gente identifica a úvula, certo? Possui músculos. Os músculos, esses músculos da úvula, eles funcionam como um alarme. Eles indicam que tem algum alimento passando pela faringe, certo? E esse alarme, ele é dado para o sistema nervoso para fazer com que as vias respiratórias elas se fechem, certo? Tanto para a epiglote fechar para que o alimento não caia na traqueia, e ela também funciona como uma válvula para impedir que o alimento ele chegue até o nariz. Então essa é a função da úvula. Nessa foto também a gente observa um músculo bucinador, que a gente vai visualizar com mais intensidade na aula de sistema muscular de cabeça. A gente vê também as glândulas, tá bom? Algumas glândulas importantes, algumas papilas, ok? Nessa foto, nós conseguimos identificar 2 ossos do nosso víscero-crânio, aliás, 3 ossos do nosso víscero-crânio, que é a maxila, a mandíbula e o palatino. Essa foto especificamente para mostrar os dentes. Aqui nós podemos observar que eles são os dentes que tem na mandíbula, tem na maxila. Nós podemos começar com os incisivos centrais. Nós possuímos incisivos centrais
nós possuímos incisivos laterais, caninos, pré-molares. Nós possuímos o primeiro e o segundo pré-molar. E possuímos também o primeiro, o segundo e o terceiro molar. Os incisivos com função de rasgar o alimento. Os caninos com função de perfurar o alimento. O primeiro e o segundo pré-molar com função de amassar o alimento. E o primeiro, o segundo e o terceiro molar com função de triturar o alimento. Nós temos, primeiro, uma dentição decídua, que é a primeira dentição, que o pessoal chama de dente de leite, e nós temos uma segunda dentição, que é a dentição permanente. Nessa foto ainda conseguimos identificar, como eu já havia mostrado anteriormente, só que aqui a gente consegue identificar com mais clareza e definição os forames palatino maior e forame palatino menor. Nós temos forame palatino maior e menor do lado direito e forame palatino menor do lado esquerdo. Podemos identificar também o forame incisivo, que fica na fossa incisiva da maxila, por trás dos dentes incisivos. Nessa foto conseguimos identificar um indivíduo numa posição de perfil. Nós conseguimos identificar a maxila e a mandíbula e os dentes descidos e os dentes permanentes, né? A primeira e a segunda dentição. A primeira dentição, os dentes de leite, os descidos, em destaque em branco, enquanto que os dentes permanentes estão em azul. Aqui tem uma relação dos dentes descidos, dentes primários, e a idade habitual da erupção, a idade em que eles vão cair, tá? E os dentes permanentes, que estão em azul, tá? E a idade habitual em que eles vão nascer. Os dentes, eles possuem algumas estruturas, como coroa, que é a parte que fica para fora, a parte que fica externa, e a raiz, que é a parte que fica interna, ou dentro da mandíbula ou dentro da maxila, ok? Na raiz, nós temos a polpa, nós temos o canal radicular, certo? E na coroa nós temos a dentina e temos o esmalte do dente. Esse é o osso zigomático. Ele é um osso par também. Nós temos o osso zigomático direito e o osso zigomático esquerdo. Ele, em alguns livros, em algumas literaturas, você pode observar a designação como osso malar, mas nós denominamos de zigomático, ok? Ele é um dos 7 ossos que constitui a cavidade orbitária, a órbita. E ele tem um papel muito importante no desenho da face. Ele participa da proeminência conhecida como maçã do rosto. Nós já havíamos comentado sobre isso em outras situações. Nós temos alguns acidentes ósseos importantes aqui do zigomático, que a gente vai ver posteriormente, mas deem logo uma olhadinha nessa foto e observem os ossos nos quais ele se articula. Ele se articula com a maxila, ele se articula com o osso frontal, ele se articula também com o osso temporal. E esses detalhes são importantes para a gente não esquecer essas proeminências ósseas, esses acidentes ósseos respectivos do osso zigomático, ok? Os processos, os acidentes ósseos do osso zigomático
serão fáceis de serem lembrados porque eles levam exatamente o nome dos ossos nos quais eles se articulam. Processo frontal, que é a porção onde ele se articula com o osso frontal. Processo maxilar, que é o processo onde ele se articula com o osso maxila. Processo temporal, que é onde ele se articula com o osso temporal. Lembrando que o processo temporal, todos os processos você tem que identificar o nome do osso. Processo frontal do osso zigomático, processo temporal do osso zigomático e processo maxilar do osso zigomático. O processo temporal do osso zigomático, juntamente com o processo zingomático do osso temporal, juntos formam o que nós denominamos de arco zigomático. Quanto mais proeminente, maior será a maçã do rosto do indivíduo. Aquilo que eu havia falado anteriormente sobre diferenças de etnias, que os ocidentais têm uma proeminência óssea bem mais evidente do que os asiáticos. Aqui também nós podemos identificar o forame zigomático, que também é muito fácil de ser lembrado porque é um forame e que tem o nome do osso no qual ele se apresenta. Nós já havíamos falado sobre o osso nasal na aula anterior de neurocrânio, quando eu mostrei que ele se articulava com o osso frontal. Ele é um osso que faz parte do víscero crânio, dos ossos da face. É um osso duplo, número de 2, osso nasal direito e osso nasal esquerdo. Eles ficam na região anterior, na região frontal da face. Ele é um osso altamente irrigado, altamente vascularizado. Posteriormente, vou estar indicando as proeminências ósseas e os acidentes ósseos do osso nasal. Os ossos nasais, eles possuem margens. Ele possui margem medial, eles possuem margem lateral, margem inferior e margem superior. Vocês também podem observar que tem um pequeno forame, uma pequena abertura. Essa pequena abertura é o ósseo vascular. Exames de diagnóstico por imagem para identificar algum tipo de fratura ou lesão nesse osso da face, no osso nasal. Nós temos a radiografia dos ossos próprios do nariz. Ela é realizada na incidência de perfil. O indivíduo fica na posição perfil. A técnica usada é uma técnica bem baixa para que o médico, o radiologista, possa ver as partes moles. Nessa daqui, você pode identificar que o osso nasal, ele é um osso bem laminado, bem fino, bem estreito. Essa é uma reconstrução realizada num tomógrafo, um exame de tomografia computadorizada. Mostra múltiplas fraturas nos ossos da face, inclusive no osso nasal. A seta verde mostra uma descontinuidade óssea dos ossos nasais bilateral, direito e esquerdo. Esse indivíduo também teve uma fratura, identificada também no exame de tomografia computadorizada, com uma reconstrução em 3 dimensões. Observem que tem além da fratura, tem um desvio. Teve um desvio no septo. A fratura nós podemos identificar na linha vermelha e o desvio de septo na linha azul.
Nessa reconstrução de tomografia computadorizada, nós podemos identificar o mesmo indivíduo. O técnico fotografou a imagem em diferentes posições, no indivíduo em AP, no indivíduo em oblíqua direita, oblíqua esquerda, em uma visão coronal, em uma visão superior, para que pudesse ser identificado. Tanto aqui nós podemos identificar o zigomático nessa letra E. A imagem mostra o zigomático muito bem, mostra o processo frontal do osso zigomático, o processo temporal do osso zigomático. Ainda na figura E, mostra o osso nasal e a linha que separa a articulação entre o osso nasal e a maxila. Observe também na figura E a proeminência nasal. Dá para identificar a proeminência, a espinha nasal com muita facilidade. Na figura F, nós conseguimos identificar o arco superciliar, um pequeno forame supraorbital. Na figura B, nós podemos identificar um desvio de septo. Todas essas imagens são do mesmo indivíduo. Nós podemos identificar diferentes informações nessas diferentes fotos. O osso vômer é um velho conhecido nosso. Nós já falamos sobre ele em outras situações. O osso vômer é um osso do víscero crânio, é um osso da face. Ele, juntamente com a lâmina perpendicular do osso etimoide, eles formam o septo nasal. O osso etimoide é um osso do neurocrânio, enquanto que o vômer é um osso do víscero crânio. O osso vômer, ele fica na região inferior, enquanto que a lâmina perpendicular do etimoide fica na região superior. Algumas pessoas podem ter o desvio de septo, que nós já comentamos outras vezes, que podem ser identificados ou numa tomografia ou numa radiografia dos seios da face, que pode interferir e causar vários sintomas no indivíduo devido a essa dificuldade da entrada do ar. A seta amarela indica o osso vômer, tá? Esse é o septo nasal. O vômer fica na região mais inferior e sobre ele, na região superior, fica a lâmina perpendicular do etimoide. Se por acaso houver um desvio desses ossos, dessa parede que separa a narina direita da narina esquerda, a cavidade nasal direita da esquerda, o paciente vai ter alguns sintomas. Pode ser a congestão nasal, a obstrução nasal, uma respiração ruidosa durante o sono, até mesmo leves hemorragias. O paciente vai procurar o médico e o médico pode solicitar um exame, como o exame de seios da face, e facilmente vai ser identificado, tanto no raio-x como na tomografia computadorizada. Lembrando que o exame de raio-x dos seios da face, eles constituem uma rotina de frontonaso, mentonaso e perfil, ok? É um exame que é bem rotineiro no cotidiano dos técnicos em radiologia, vocês verão com muita frequência. Nessa foto, nós podemos identificar o osso vômer e alguns dos seus acidentes ósseos, como a asa do vômer, a crista coanal do vômer, a parte cuneiforme do vômer e o sulco do vômer.
Agora em destaque laranja, bem pequeno, nós temos o osso lacrimal. Ele também é duplo, lacrimal direito, lacrimal esquerdo. Eles são ossos bem pequenos, inclusive são os menores e mais frágeis ossos do nosso víscero crânio, dos nossos ossos da face. Eles formam a parede medial das órbitas. Eles vão se articular com 4 ossos: o osso frontal, o osso etimoide, a maxila e a concha nasal inferior. Eles têm uma contribuição para a formação do suco lacrimal e para o ducto lacrimonasal. Aqui podemos identificar a concha nasal inferior, certo? Lembrando que nós temos também a concha nasal média e a concha nasal inferior. A concha nasal média e superior fazem parte do etimoide. Elas são recobertas por um tecido. Esse tecido ele pode hipertrofiar, ok? Aumentar de tamanho. Aí o paciente tem a indicação de fazer a cirurgia de retirada dessas conchas. No caso a gente chama de cartuchos nasais. Essa vai ser uma remoção parcial ou uma remoção total dessa concha. O médico vai fazer a retirada. Ele pode fazer em seguida a correção do septo, que pode ter sido desviado. Ele faz a correção do septo e tira o excesso da cartilagem que ficou na parte, ou mesmo da parte da estrutura óssea, e depois vai reposicionar o tecido, ok? Entre as conchas nasais, concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior, nós temos os meatos nasais: meato superior, meato médio e meato inferior. Nessa foto, nós podemos identificar os cornetos, que são tecidos, tá? Esses tecidos, eles recobrem as conchas. As conchas nasais, a concha nasal inferior, aí eu vou ter o corneto inferior recobrindo um tecido, recobrindo essa concha nasal inferior. A concha nasal média e superior, eu vou ter também cornetos recobrindo, que é o corneto superior e o corneto médio, e elas duas fazem parte do osso etimoide, concha nasal superior e concha nasal média. Entre eles, eu possuo meatos: meato superior, meato médio, meato inferior. Nós podemos também identificar nessa foto, por trás dos cornetos, um espaço vazio. Esse espaço é denominado de seio esfenoidal. O seio esfenoidal, ele é um espaço dentro do osso esfenoide. O osso esfenoide é um osso que nós denominamos de osso pneumático, ok? Ou seja, que contém ar. Na região mais superior dessa foto, nós podemos identificar outro espaço, que também tem que conter ar, que também é de um osso pneumático, que é o osso frontal. Esse espaço é denominado de seio frontal. Ainda nessa foto, nós podemos identificar a cartilagem nasal. Em destaque, ela está num tom branco azulado, e por cima da cartilagem nós temos o osso nasal. Ele não está identificado, não tem seta identificando, mas ele está entre a cartilagem nasal e o osso frontal. Aqui também nós podemos identificar o vestíbulo nasal, uma abertura onde nós temos a passagem do ar. E por último,
o bulbo ativo, que ele possui terminações nervosas do nervo olfativo. O nervo olfativo é um dos 12 pares de nervos cranianos. Uma imagem mostrando a nossa concha nasal inferior. O nosso cone orbitário. Ele recebe esse nome por ser parecido com um cone. Ele tem uma leve semelhança com uma casquinha de sorvete. A base, né, é bem mais alargada e o seu ápice é bem mais fino. Ele é formado por vários ossos, incluindo o frontal, o lacrimal, o esfenoide, o etmoide, o zigomático e a maxila. Ela tem uma função muito importante, porque ela vai proteger os bulbos dos olhos e também os seus músculos, seus nervos, vasos. O aparelho lacrimal, ele fica contido dentro do cone orbitário também, das nossas órbitas. É uma cavidade óssea e ela faz parte do víscero crânio. Sua base é na frente, seu ápice atrás. E existe exame exclusivamente de órbita. Existe tomografia de órbita, ressonância magnética de órbita e raio-x de órbitas. É muito comum que pacientes que têm indicação para fazer ressonância magnética e eles já tenham trabalhado com metais, como por exemplo soldadores, e existe uma suspeita, mesmo que uma vaga suspeita de ter caído metal nos olhos, essas pessoas, metalúrgicos, isso é muito comum. Então é solicitado que faça um exame de órbita para ver se tem metal no olho, para que ele possa fazer a ressonância com tranquilidade. Isso é uma coisa bem comum que é feita nas clínicas de pacientes eletivos, não de pacientes de emergência, mas de pacientes eletivos. E são infinitas as indicações para visualizar as órbitas. Vamos falar agora sobre o osso hioide, que é um osso que tem uma função muito importante na deglutição, na fala, na mastigação, na respiração. Ele é importante para se manter estável. Ele está suspenso por ligamentos e fáscias musculares. O osso hioide, ele tem formato de U e ele é localizado na porção antero-superior do pescoço, entre a mandíbula e a laringe. É a única parte do esqueleto que não se articula com nenhum outro osso, mas está suspenso por músculos e especialmente o músculo estiloide, que se fixa nos processos estiloide do crânio. Grupos musculares se fixam no osso hioide em razão de suas posições, são chamados de supraioide ou infraioide, determinando o seu posicionamento. De acordo com alguns peritos criminalistas, o ferimento é típico quando ocorre asfixia ou estrangulamento. Eles identificam através da fratura do hioide. Como a gente já sabe, ele fica na parte da frente do pescoço, né? Um pouco abaixo da mandíbula, na região anterior da coluna cervical. E as lesões causadas no enforcamento, estrangulamento, asfixia, são bem comuns de fraturas no hioide. Inclusive, ele é um músculo também o músculo da base da língua. Se existe uma fratura no hioide, a língua fica suspensa, porque ela não tem mais onde ela se agarrar.
Como a gente havia comentado, a relação dele com o crânio é exatamente essa: auxiliar na suspensão de alguns músculos e alguns ligamentos. A mandíbula é um osso único. Ela tem vários acidentes ósseos importantes que nós vamos ver no próximo slide, mas de antemão eu poderia dizer para vocês que ela forma, juntamente com o osso temporal, uma articulação muito importante, que é a articulação temporomandibular. E por ser uma articulação muito usada, ela faz o movimento de abertura e de oclusão da boca, faz o movimento de protrusão e retração. A articulação temporomandibular, junto com a fossa mandibular do osso temporal. Ela pode ser acometida de várias disfunções. Existe uma disfunção muito comum, que é a disfunção temporomandibular com dor orofacial. Muitos pacientes vão chegar até os técnicos em radiologia para realizar esse tipo de exame devido a essas dores orofaciais. Existe exame de raio-x, de ATM, tomografia de ATM e ressonância magnética de ATM. Essa disfunção temporomandibular, ela é mais vista na ressonância magnética porque ela atinge mais partes moles. Ela provoca dor e diminui a mobilidade. Os movimentos ficam comprometidos, os movimentos da articulação da mandíbula e da musculatura ao redor. A ATM, ela funciona como uma dobradiça que liga a mandíbula ao crânio, mais especificamente ao temporal, né, a fossa mandibular do osso temporal. E essa disfunção, ela causa muito desconforto. Só que não é só essa disfunção. Essa disfunção ela pode evoluir para uma artrite na articulação temporomandibular, uma artrite infecciosa, uma artrite traumática, uma osteoartrite, uma artrite degenerativa. Isso tudo são evoluções da articulação da disfunção orofacial que podem evoluir. E isso ser um motivo para o paciente procurar atendimento médico e também diagnóstico por imagem. Os acidentes ósseos da mandíbula são corpo mandibular, os alvéolos dentais. Os alvéolos são onde os dentes se conectam, os espaços onde os dentes repousam, a raiz dos dentes estão inseridas. O ramo da mandíbula é uma porção mais quadrada. Em pessoas que têm o rosto bem marcado, com a mandíbula bem quadrada, você consegue identificar bem de longe, principalmente em homens. O ramo da mandíbula é a porção mais quadrada e a ponta que fica bem marcada no rosto é o ângulo da mandíbula. Ela possui também um processo coronoide. Não esquecer, porque muita gente confunde. Existe processo coronoide, existe processo conoide e existe processo coracoide. O processo coracoide fica na escápula, o processo conoide fica na clavícula e o processo coronoide nós temos dois, um na mandíbula e um na ulna. Então, muito cuidado para não confundir. Possui também uma incisura mandibular e possui um processo condilar, que também pode ser chamado de cabeça da mandíbula. Logo abaixo da cabeça da mandíbula tem uma porção mais estreita, que é o colo da mandíbula.
Nessa foto, nós conseguimos identificar a mandíbula numa visão posterior. Aí a gente pode ver acidentes ósseos importantes como o corpo da mandíbula. O corpo da mandíbula, ele é bem grande. No corpo da mandíbula nós temos também os alvéolos, em cima, na região superior do corpo. Os alvéolos, os processos alveolares, é onde as raízes dos dentes repousam. A ponta que eu havia referido para vocês, que ela é uma eminência, ela fica bem eminente, proeminente no rosto, é o ângulo. O ramo é essa parte mais quadrada. Nessa visão, nós podemos ver o forame mandibular, certo? O forame mandibular você consegue ver olhando por dentro, numa visão interna da mandíbula, enquanto que o forame mentual você identifica na visão externa da mandíbula. Aqui na parte mais superior, lembrando que é do lado direito e do lado esquerdo, tá bom? Nós temos a cabeça da mandíbula, ou côndilo mandibular. Essa cabeça, esse processo condilar, ele vai se conectar com a fossa da mandíbula do osso temporal. Logo em seguida, nós temos o colo. O colo, ele fica logo abaixo da cabeça, é a porção mais estreita. Imaginem como se fosse a cabeça de um indivíduo e o pescoço. Então, vocês vão ter ideia. A cabeça, logo abaixo da cabeça da mandíbula, teria o pescoço, que no caso seria o colo da mandíbula. Essa porção que fica entre o processo coronoide e a cabeça, essa linha, essa letra U, é a incisura mandibular. E no final da incisura mandibular, essa ponta, esse Vzinho, é o processo coronoide. Ele serve de apoio para alguns músculos, ele é bem importante. Essa imagem é uma reconstrução realizada na tomografia computadorizada, uma reconstrução em 3 dimensões, e mostra o indivíduo. Você está vendo uma visão inferior, de inferior para superior. Você está vendo por baixo. Você observa nessa linha grifada em azul múltiplas fraturas na região do corpo da mandíbula. Não houve luxação da articulação temporomandibular, porém ele teve uma fratura, uma descontinuidade óssea severa e uma fratura cavalgada. Observe que a mandíbula se partiu, né, em alguns fragmentos, mas 2 pedaços principais, 3 pedaços principais, e um deles está sobreposto, cavalgado por cima do outro. Essa porção do meio, que é a região do mento, não teve fratura, mas teve fratura dividiu o mento. O mento da mandíbula, ele ficou totalmente houve uma descontinuidade óssea do corpo da mandíbula. Essa tomografia computadorizada em 3 dimensões também, nós estamos tendo uma visão anterior. O paciente está em coronal, não é coronal porque não é um corte seccional, mas nós temos uma visão de frente, uma visão ventral, mostrando as setas, mostram também 2 fraturas, uma fratura no corpo da mandíbula e uma fratura no ângulo da mandíbula. Não teve luxação da articulação temporomandibular, mas não teve fratura cavalgada. Houve sim 2 descontinuidades ósseas bem severas. Essa foto também mostra
processo bem importante do osso temporal, que ficou bem evidente, ficou muito bacana aí, que é o processo estiloide. Se você observar, dá para ver com bastante clareza o processo estiloide nessa foto. O septo nasal também ficou bem aparente, ficou muito bom. Dá para analisar com bastante clareza. Aqui também, perto das fraturas, nós conseguimos identificar os forames mentuais. Lembra que eu falei para vocês que o forame mentual a gente conseguia ver na parte externa da mandíbula, enquanto que os forames mandibulares a gente conseguia ver na parte interna das mandíbulas. Nessa reconstrução tomográfica, o paciente está numa visão obliquada, quase que em perfil. Nós conseguimos identificar uma fratura na região do mento da mandíbula. Um dos fragmentos se anteriorizou. Ele teve uma fratura também na região do ramo da mandíbula, fazendo com que a cabeça da mandíbula saísse da articulação, caracterizando uma luxação da articulação temporomandibular. Foi uma fratura também bem severa, né? Ele praticamente partiu ali a região do ramo. Nessa foto, nós conseguimos identificar o zigomático, a porção do zigomático bem evidente, o arco zigomático, o processo zigomático do osso temporal e o processo temporal do osso zigomático. Conseguimos identificar também o processo maxilar do osso zigomático e o processo frontal do osso zigomático. Conseguimos identificar o osso nasal, conseguimos identificar os forames mentuais. Essa imagem é um corte axial de tomografia computadorizada com janela óssea, mostrando a seta vermelha, uma pequena fratura na maxila. Nós conseguimos identificar nessa imagem, nesse tom mais escuro, os seios maxilares. Dentro da cavidade nasal, essa parte pretinha, nós conseguimos identificar o septo nasal. Lembrando que o septo nasal é formado pelo vômer e a lâmina perpendicular do etmoide. Nós conseguimos ver que tem uma hipertrofia de cartucho dentro da narina. Essa parte acinzentada significa que há uma hipertrofia. Se vocês observarem, do outro lado do septo está escurinho, identificando que não tem nenhuma hipertrofia. Na região mais inferior da foto, na foto axial, na região posterior do indivíduo, nós conseguimos identificar uma vértebra importante, de uma articulação importante. Nós conseguimos identificar o atlas, quase que todo completo. Nós conseguimos identificar os processos transversos, os forames dos processos transversos, e dentro do atlas, uma bolinha. Essa bolinha de osso é exatamente o dente do áx. Ok? Então, nós podemos identificar nessa foto a articulação atlanto-axial. Foi bem interessante essa foto. Reconstrução em 3D na tomografia computadorizada, mostrando, evidenciando fraturas na mandíbula. Uma fratura, duas setas identificando duas fraturas, uma fratura no mento e outra fratura quase chegando
no ângulo da mandíbula. Nós podemos identificar também os forames mentuais. Podemos identificar nessa imagem, como ela está lateralizada, podemos identificar os processos mastoides, podemos identificar inclusive o processo coronoide por cima do ramo. O ramo é essa parte mais quadrada da mandíbula, o ângulo é a pontinha é o encontrozinho, a continuação do corpo. Quando o corpo se encontra com o ramo, aí faz essa pontinha que é o ângulo, e em cima do ramo da mandíbula nós temos esse Vzinho que é o processo coronoide. E temos também, identificando aqui, o processo mastoide do osso temporal. Ficou bem evidente nessa imagem obliquada. Essa reconstrução em 3D mostra um paciente politraumatizado. Observe que cada seta indica uma fratura. Começando pela mandíbula, nós temos 2 fraturas no corpo da mandíbula. Se vocês observarem, o mento ficou isolado do corpo. Retirou só o mento, né? As 2 fraturas isolou o mento. Se a gente subir um pouco mais, nós observamos fraturas no osso zigomático, no osso maxila. No zigomático tem 2 fraturas. Aí nós temos também na maxila. Lembrando que não confundir sutura com fratura, tá bom? Depois a gente vai ver todas as suturas, eu vou mostrar para vocês, para que vocês não confundam a sutura com a fratura. Aí aqui tem fratura também, tem fratura no zigomático direito, no zigomático esquerdo, na maxila do lado direito, na maxila do lado esquerdo. Eu acho essa foto muito interessante, essa reconstrução. Aqui na seta indica uma fratura, né? Uma fratura no formato de delta, saindo do corpo da mandíbula, chegando até o ângulo da mandíbula. Mas o que eu acho interessante nessa imagem são os processos alveolares. Tanto os processos alveolares da maxila como os processos alveolares da mandíbula, eles estão totalmente desgastados. Se vocês observarem, eles estão bem lisinhos, quase não se tem mais processos alveolares. Indica que essa pessoa, ela já não tem mais nenhum dente, né? Nenhum dente secundário, nenhum dente permanente. Ela provavelmente uma pessoa já de mais idade. Logo abaixo da fratura mostra também um osso. Se vocês observarem, logo abaixo da seta, esse osso em formato de U é o osso hioide. Dá para identificar com bastante resolução o formato do hioide. E aqui também, nessa imagem perfilada, uma imagem em perfil, nós conseguimos identificar a espinha nasal, nós conseguimos identificar o osso nasal, o osso zigomático, a incisura mandibular. Essa foto é uma tomografia computadorizada num plano axial com janela óssea, identificando uma fratura no osso frontal. Observe os fragmentos que caíram para dentro do seio frontal. O osso frontal é um osso pneumático, ou seja, ele contém ar. Essa porçãozinha pretinha do osso do outro lado que está intacto identifica que é uma pessoa que não tem nenhuma obstrução, uma rinite, uma sinusite. Porém, do outro lado, do lado
da fratura, observem que os fragmentos caíram para dentro do seio frontal. Nós temos 2 seios frontais, tá bom? Eles são repartidos por uma pequena lâmina. Aí, nesse caso, agora está repleto por fragmentos ósseos do traumatismo craniano, né? Da fratura do osso frontal. Se vocês observaram, eu coloquei praticamente 100% das fotos apenas tomografia computadorizada ou raio-x convencional. Porque para ver fratura, para ver a parte óssea, a ressonância ela não é tão boa. A ressonância é muito boa para ver partes moles, mas para ver fratura, o exame de excelência é a tomografia computadorizada ou raio-x convencional. Essa foto também é muito interessante. Um toureiro na Espanha. Isso é uma coisa bem cultural deles, né? Mas quem gosta dos animais não gosta desse tipo de atividade que eles fazem, né? Então, para os ativistas, essa foto representa muito. E para quem está estudando anatomia também. Vejam só que bacana, o chifre do animal, ele entrou na porção inferior, ele não esbarrou na mandíbula, ele passou pela região do mento, por trás do mento, e saiu na região anterior, saiu na região oral. O chifre do animal entrou por baixo, né, da mandíbula, atravessou, passou pela língua e causou uma fratura no maxilar, né? Na mandíbula ele não causou fratura, mas causou fratura na maxila. Destacado nesse quadrado azul, nós temos uma fratura, certo? Foi realizada uma radiografia periapical e o seu uso está diretamente ligado à observação das fraturas dente-alveolares. Aí dentro desse quadrado, nos limites desse quadrado, nós temos uma pequena fratura. Essa radiografia realizada foi a radiografia oclusal, usada principalmente para visualização das fraturas mandibulares, áreas de sínfise. Aí aqui a gente pode ver que houve uma descontinuidade óssea, uma fratura significativa na região da mandíbula, na região do mento. Houve uma fratura, teve a descontinuidade óssea e a fratura ficou cavalgada. Cavalgada é quando fica um segmento por cima do outro segmento, se vocês observarem. Foi bem próximo dos dentes incisivos inferiores, né? Aparentemente não teve fratura no dente, o indivíduo não perdeu o dente, mas a fratura foi bem preocupante. Agora, um exercício de fixação. Esse exercício vocês deverão realizar sem auxílio, primeiramente. Tentem fazer apenas com o que vocês aprenderam no decorrer dessa videoaula. E posteriormente, se vocês não conseguirem concluir, aí vocês tentam com auxílio ou da internet ou voltando um pouquinho a videoaula, ok? Mas a priori, tentem fazer sozinhos para que vocês façam... para que vocês tenham feedback de como que vocês estão absorvendo o conteúdo. Primeiro vocês vão dizer quais são os ossos que formam o víscero crânio, os ossos da face,
E depois vocês vão dizer como se dividem os ossos citados, como a mandíbula. Eu quero que vocês tentem lembrar o máximo de acidentes ósseos que você lembra de ter assistido nessa videoaula da mandíbula. Aí você vai fazer uma lista e depois você confere se você citou todos os ossos que a gente descreveu anteriormente. E a mesma coisa você vai fazer com o zigomático, com o vômer, com o lacrimal, com a maxila, com o nasal e com o palatino, descrevendo todos os acidentes ósseos que você conseguisse lembrar. Bons estudos e boas semanas!